No vídeo de hoje falaremos sobre dois assuntos. O primeiro é Rosa Parks. Ela tem uma história incrível, cara, de ativismo e luta pelos negros. E na segunda posição, como surgiu ou a luta internacional contra a AIDS. Olá pessoal, Ricardo aqui, esse é o Faço Correr no Dia, hoje com data 1º de dezembro, chegamos em dezembro aí, 2023, pessoal. Eu separei esses dois assuntos para vocês que vocês viram aí na introdução do vídeo. Rosa Lucy Macaulay, acho que é assim que pronuncia o nome dela, cara, o nome dela tá aqui, ó. Mais conhecida como Rosa Parks. Parks ou Parks? Eu vou ler Parks, desculpa se estiver errado aí, cara. Ela foi uma ativista negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ficou famosa em 1º de dezembro de 1955 por ter se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco, tornando o estupim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista. Cara, bora conhecer um pouquinho dessa guerreira aqui. Parks nasceu no Alabama, no sul dos Estados Unidos. Rosa Parks era filha de James e Leona e cresceu em uma fazenda. Devido a problemas de saúde na família, foi obrigada a interromper os seus estudos e começou a trabalhar como costureira. Quando seus pais se separaram, ela se mudou para a cidade de Montgomery. Em 1932, casou-se com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o Congresso de Pessoas de Cor, na época denominada dessa forma, o NAACP, uma organização que luta pelos direitos civis dos negros, da qual Rosa se tornou militante. Desde 1900, o transporte público na cidade de Montgomery, no Alabama, era legalmente segregado por raça. Muitos estados sulistas também tinham leis similares. A comunidade negra sempre reclamou do sistema, afirmando que era injusto, mas cortes estaduais sempre apoiavam a segregação. Cara, é agora que vai começar o texto mesmo. Ao anoitecer do dia 1º de dezembro de 1955, Parks entrou em um ônibus na Avenida Cleveland, no centro da cidade de Montgomery. Ela pagou a passagem e se sentou na primeira fileira de assentos reservados para negros no veículo. O motorista, James Blake, seguiu viagem em sua rota tradicional. O ônibus ia enchendo até que na terceira parada, na frente ao Teatro Empire, vários passageiros entraram. Blake notou que uma, duas ou três pessoas brancas estavam em pé. Para resolver o problema, ele mudou o sinal de colored, pessoa de cor, traduzindo, né? É um termo usado nos Estados Unidos para se referir a afro-americanos. Para trás da fileira onde Parks estava, ele exigiu que os passageiros negros sentados levantassem para que os brancos pudessem sentar. Então, os 3 negros levantaram e Rosa se recusou. Anos depois, em uma entrevista, ela recordou: "Meu corpo foi tomado por uma determinação como uma colcha numa noite de frio." Parks se moveu, mas para o assento da janela. Ela já estava no corredor, ela se moveu para a janela, 2 lugares. Blake, o motorista, perguntou para ela: "Por que você não se levanta?" Ela respondeu que eu não deveria ter que me levantar. O homem chamou então a polícia e mandou prender Rosa Parks. Quando o policial chegou, ela perguntou: "Por que vocês mexem com a gente assim?" Ele respondeu: "Eu não sei, mas a lei é a lei e você está presa." Parks foi acusada de violar o capítulo 6, seção 11 da Lei de Segregação do Código da cidade de Montgomery. Apesar dela tecnicamente não ter sentado em um assento reservado para brancos, Edgar Nixon, presidente da sede local do NAACP, que é a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, que naquela época era denominada assim, e seu amigo Clifford Durr pagaram a fiança de Parks e ela deixou a cadeia no dia seguinte. Nixon e outros ativistas de direitos civis decidiram usar o caso de Parks para chamar a atenção do público para a causa e encerrar a segregação racial nos Estados Unidos. 3 dias depois do evento desse ocorrido, no dia 4 de dezembro, foi convocado um boicote ao ônibus de Montgomery. Nos eventos que seguiram, alguns líderes religiosos e ativistas se destacaram, como os reverendos Ralph Albrecht e Martin Luther King Jr. Cara, olha que legal. Os mais de 40 mil usuários negros de ônibus da cidade e arredores prosseguiam com o boicote por 381 dias.
Em 1956, a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional a segregação racial em transportes públicos. 381 dias, cara. Isso que é união mesmo, sabe? Que é... Então, vamos fazer? Vamos. 381 dias. Caralho, deu no meio, cara. Rosa Parks se tornou, então, um ícone do movimento de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Mas isso não foi necessariamente bom para ela no curto prazo. Sanções eram feitas contra os ativistas dos direitos civis e ela teve dificuldade em conseguir emprego e ainda teve de enfrentar a animosidade da cidade. Sofrendo ameaças de morte por parte dos grupos da supremacia branca, ela se mudou para Hampton, Virgínia. Ela se mudou novamente, não muito mais tarde, para Detroit. Apesar dessa cidade ser mais progressista que as do Sul, Rosa ainda teve que lidar com racismo e segregação. Ela recebeu apoio e manteve contato com lideranças dos movimentos civis, como o congressista John Conyers e o reverendo Martin Luther King. Ela continuou nos anos 60 como ativista dos direitos negros e participou de diversas iniciativas e marchas pela igualdade, cara. Em 1992, sua biografia, Rosa Parks, Minha História, viúva e com enormes dificuldades financeiras, em 2002 ela foi despejada de seu prédio. A Igreja Batista Hatfield Memorial ajudou e, devido à comoção nacional por sua situação, o banco resolveu perdoar sua dívida e ela viveria de graça no seu prédio pelo resto da vida. Acometida de doenças mentais e saúde muito debilitada, seus últimos dias foram sofridos, mas ela sempre lembrava em boa estima os feitos de sua vida. Rosa faleceu em seu apartamento em Detroit, no dia 24 de outubro de 2005, de causas naturais. Seu caixão foi velado com honras da Guarda Nacional do estado de Michigan. Autoridades e antigas lideranças dos movimentos civis compareceram ao seu funeral. Mulher guerreira, velho. Você tá louco, cara. Ainda mais lá, cara, em 1900 Cara, onde o racismo era muito grande, era muito forte nos Estados Unidos, cara. Você tá louco. Cara, na segunda posição falaremos sobre o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. E você sabia que AIDS é diferente de HIV? Vou falar pra vocês aqui. HIV é o vírus causador da AIDS que invade as células do sistema imunológico. AIDS é um quadro de doenças causadas pela perda de células de defesa do organismo em decorrência da infecção provocada pelo vírus HIV. Então não são a mesma coisa, são coisas separadas. Como surgiu a AIDS? Ela surgiu a partir de um vírus chamado SIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o SIV é um vírus altamente mutante que teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. O SIV, presente no macaco verde, teria criado o HIV-2, uma versão menos agressiva, que demora mais tempo para provocar a AIDS. Já os chimpanzés deram origem ao HIV-1, a forma mais mortal do vírus. É provável que a transmissão para o ser humano, tanto do HIV-1 e do HIV-2, aconteceu em tribos da África Central, que caçavam ou domesticavam chimpanzés e macacos verdes, diz o infectologista Jacir Pasternak, do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Não há consenso sobre a data das primeiras transmissões. O mais provável, porém, é que tenha acontecido por volta de 1930. Nas décadas seguintes, a doença teria permanecido restrita a pequenos grupos e tribos da África Central, na região sul do deserto do Saara. Nas décadas de 60 e 70, durante as guerras de independência, a entrada de mercenários no continente começou a espalhar a AIDS pelo mundo. Haitianos levados para trabalhar no antigo Congo, hoje República Democrática do Congo, também ajudaram a levar a doença para outros países. Em 1960 e 1980, surgiram diversos casos de doenças que ninguém sabia explicar, com os pacientes geralmente apresentando sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer, e pneumonia, diz epidemiologista Cássia Buchala, da Universidade de São Paulo, da USP. A AIDS só foi finalmente identificada em 1981. Cara, só em 1981, então eles conseguiram ali dar um diagnóstico mesmo e praticamente dar um nome para ela, né? Tem algumas datas aqui, legal, vamos ler para vocês. Em 1930, um dos principais estudos sobre a AIDS aponta que nesse ano ocorreu a primeira transmissão dos macacos para o ser humano, mas não existe consenso entre os cientistas. Alguns até acreditam que o primeiro contato com o vírus aconteceu séculos antes.
Em 1957, há alguns anos, uma teoria popular dizia que a transmissão do HIV para os humanos só teria ocorrido em 1957, não em 1930. Uma vacina contra a polio estaria contaminada com restos orgânicos de macacos portadores do vírus. Testes recentes, porém, derrubaram essa teoria. Isso foi apenas teoria que tiveram, mas já cancelaram. Em 1959, o primeiro caso comprovado de morte provocada pela AIDS é de um homem que morava em Kinshasa, no antigo Congo. Hoje, porém, só foi descoberto décadas depois com um teste feito no sangue dele que estava guardado congelado. Em 1981, a AIDS é reconhecida como doença. Em 1981, surgem vários relatos de sintomas em homossexuais nos Estados Unidos. Também em 1981, morre o chamado Paciente Zero. Naquele país, um comissário de bordo que espalhou a doença em suas viagens. Cara, eu lembro, cara, que nos anos 80 tinha isso mesmo, cara. Os homossexuais, na época, eles eram muito acusados deles provocarem, deles espalharem o vírus da AIDS, cara. Antigamente era foda, cara. Até hoje é foda, mas, nossa, antigamente era bem pior. Hoje, graças a Deus, o ser humano ainda consegue ter uma melhor mentalidade, consegue parar com essa discriminação. Mas antigamente, nossa, cara. Em 1983, pesquisadores isolam o vírus da AIDS pela primeira vez. 2 anos depois, aparece o teste que identifica a presença de anticorpos no sangue. O nome HIV, porém, só surge em 1986. A primeira droga para ajudar no tratamento da doença, o AZT, só é criada em 1987. Cara, eu também não sabia a diferença de HIV e AIDS, cara, existe essa diferença sim, igual eu passei pra vocês aqui no vídeo. E o vídeo de hoje também, sobre Rosa Parks, cara, que mulher incrível, cara, que mulher guerreira, cara, ela não cedeu, foi ali que deu o começo de uma grande mudança, né, que ocorreu na época de Rosa Parks. E agora eu trouxe sobre a respeito do HIV, do vírus e da luta internacional contra a AIDS. Bom, se você chegou até aqui no vídeo e gostou, curta, compartilha, se inscreva. Estou com 497 inscritos. Minha meta é chegar ao 1 milhão. E eu só vou conseguir isso se você me ajudar. Porque todo dia é um fato novo. Se inscreve pra mais. Valeu!